A Bíblia diz, né, em João, no capítulo 4, no verso 23, que o Senhor, ele procura, ele está em busca dos verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram o Senhor em espírito e em verdade. E muitas pessoas têm muitas definições sobre o que é adoração a Deus. Alguns dizem que para adorar a Deus precisa ser através de música, tipos de música, através de serviços. Mas a melhor definição que eu encontro na Bíblia para adoração é servir. E nós vamos ver isso no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando o Senhor está conversando com Moisés e vai comissionar Moisés. O Senhor envia Moisés ao Egito e fala: vai ao Egito e busca o meu povo que está lá e tragam para me servir aqui nesse monte. O Senhor envia Moisés para buscar o seu povo para servi-lo, e Deus aponta: vai servi-lo aqui neste lugar. E uma coisa interessante que nós vemos nessa passagem de Deus e Moisés é que o Senhor manda buscar. Para que é? Busca o povo. Para quê? Para me servir, para me adorar. Onde? Nesse monte. E eu aprendo aqui que o Senhor, ele manda nos buscar, ele nos escolhe para um serviço e ele aponta o lugar. Ele mostra aonde que deve ser o lugar. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, queremos adorar a Deus, queremos servir a Deus, e nós queremos servir a Deus muitas vezes do nosso jeito, aonde nós queremos servir. A pessoa escolhe o lugar que ela quer servir a Deus no lugar que é mais confortável para ela, no lugar que tem melhor estrutura, que tem mais pessoas, que tenha muita gente, que tenha as melhores estruturas de equipamentos. Mas o Senhor, ele mostra para nós o lugar que devemos servir. E muitas pessoas, se tiver que fazer um trabalho para poucas pessoas, ela às vezes não tem nem interesse. E nós vemos um exemplo, eu queria citar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu acho interessante é o exemplo de Filipe, o evangelista, em Atos 8, em que ele estava em Jerusalém, agora eles vão para Samaria, e Samaria ele inicia um trabalho, e o trabalho cresce, o trabalho de Deus começa a operar muitas curas, muitos milagres, pessoas sendo curadas, havia muita alegria naquele lugar. Agora chega Pedro, João, chega a liderança da igreja, e Deus tira Filipe de Samaria e manda ele para Gaza, que está deserto, não tem ninguém. Talvez Filipe fale assim: Senhor, mas vamos lá para Gaza, mas quantos crentes tem lá? Uma pessoa. E ele vai para Gaza pregar para um homem, para o eunuco lá, etíope. Já pensou você sair de um trabalho que está cheio a congregação, cheio a igreja, e o Senhor te manda para um lugar para pregar para um crente? Quantas pessoas hoje, quando você é convidado para fazer um trabalho em uma igreja, ou fazer um trabalho para o Senhor, a pergunta que às vezes um pregador faz, que às vezes um cantor faz: quantos crentes tem lá? Nós vamos tocar para quantas pessoas? Eu vou pregar para quantas pessoas? Uma pessoa. E às vezes as pessoas, quando tem um lugar simples, poucas pessoas, as pessoas não querem fazer. Às vezes visitar um doente numa casa simples, às vezes você visitar uma pessoa que está numa casa de recuperação, as pessoas não querem fazer isso. E nós vemos que Filipe pregou para aquele etíope, e no momento que ele aceitou o evangelho, que ele foi batizado, o Espírito Santo arrebatou Filipe e levou ele para uma outra cidade, para o outro lado, para Azoto. Olha que experiência! Por ele aceitar fazer um trabalho simples de pregar para um homem, ele foi arrebatado e foi para outra cidade. Que experiência maravilhosa, né? Quantos de nós já foi arrebatado, né? E às vezes a pessoa quer ter experiência que alguns irmãos têm, mas não quer pagar o preço que algumas pessoas fazem, né? Às vezes a pessoa não quer se sacrificar para estudar, para preparar uma música, preparar um louvor, tocar para um lugar simples, pregar para pessoas simples, mas quer ter a experiência que você tem, quer ter a experiência que as pessoas têm.